E nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra breve, rápida, mas que falou tanto ao meu espírito, que me encheu tanto. E ainda estou, era para eu ter compartilhado essa palavra domingo passado, e o Senhor nos dirigiu para outras coisas aqui, não é? E mesmo assim, eu entendi que Deus queria que eu continuasse ministrando o que Ele tinha colocado no meu espírito. E eu quero compartilhar com vocês uns salmos muito conhecido, mas eu quero que você abra a sua Bíblia, se você tiver seu aplicativo, não sei se vai estar aqui também, não é? Não importa as traduções, eu sempre falo isso, que hoje a gente tem várias traduções de Bíblia, mas elas querem dizer a mesma coisa. Algumas são um jeito mais fácil da gente entender, outros mais antigos, mais rebuscados, mas no fim das contas dizem a mesma coisa. Eu vou ler aqui, eu quero ler com você. Se você não sabe de cor ainda, tem gente que sabe de cor o Salmo 121, mas vamos ler juntos, amém? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Amém? Feche os olhos mais um minutinho aí. Amém? Comigo? Pai, obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui mais uma vez para cultuar o Teu nome, para entender a Tua vontade, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Eu sei, Pai, que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E é nesse Deus, é sobre esse Deus que nós queremos compartilhar. Espírito, fala conosco. Pai, tem liberdade no nosso meio. Tu sabes, Tu conduzes todas as coisas, a palavra é Tua. Pai, tudo que está aqui, tudo que está acontecendo até aqui é para o Senhor. Continua conosco, Senhor, se manifesta no nosso meio. Tem de liberdade no meio de nós. Nós agradecemos ao Senhor pela essa oportunidade e Te louvamos pela Tua palavra fiel. No nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, Salmo 121 é, sem sombra de dúvida, aí uns salmos de fé e de confiança, Tem vários salmos assim, mas o Salmo 121 é um desses. E eu trouxe algumas curiosidades para a gente falar um pouco sobre o Salmo 121. Os salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134, são 15 salmos. Eles são considerados, eles têm uns títulozinhos em cima assim, e eles são considerados cânticos dos degraus ou cânticos de romagem. Eu não sei como que o seu está escrito aí. Na minha Bíblia que eu escolhi, estava cântico de romagem. O 121 é cântico de romagem, O que é a romagem? É uma romaria, um passeio, uma viagem, uma peregrinação. Então, do Salmo 120 ao 134, a gente tem aí uma coleção de 15 salmos, que são cânticos de degraus ou de romagem. Alguns defendem que esses salmos, eles eram cantados pelos sumos sacerdotes quando eles subiam os degraus para chegarem à porta da entrada do templo em Jerusalém. E, curiosamente, são 15 degraus, que em cada degrau eles cantavam um desses salmos, do 120 até o 134. Mas isso é uma especulação aí, de estudiosos, não há certeza sobre isso. O Salmo 121 é considerado um salmo noturno, da noite, para cantar à noite, não é? E se identifica que se cantava esses salmos na viagem mesmo. Os judeus, junto com suas famílias, viajavam das diversas regiões para
Jerusalém em 3 grandes ocasiões, né? 3 grandes festas, que eram as festas: a Páscoa, o Pentecoste e a festa de Tabernáculo. E no caminho, eles iam cantando estes salmos. É mais ou menos como hoje, você entra no seu carro, né? E no trajeto da sua casa para o trabalho, da sua casa para a igreja, você tem lá já a sua playlist, não é? Já tem lá os louvores, não é? E às vezes o rádio não está funcionando, mas você vai cantando e você vai adorando. Não sei se você tem esse costume, não é? Ou está limpando a casa, as irmãs aí, né? Eu, quando vou limpar a casa, eu gosto de colocar louvor lá e eu vou cantando junto. E é mais ou menos isso, né? Enquanto eles viajavam, eles iam cantando, eles iam louvando a Deus com esses salmos. E o Salmo 121, em específico, era usado muito nesse trajeto, não é? Nessa viagem. Por quê? Porque o trajeto até das cidades, das diversas cidades até Jerusalém, eles passavam por um caminho que era um caminho muito perigoso, não é? Eles não tinham a segurança que nós temos hoje, não que nós tenhamos segurança, né? Se a gente for entrar no mérito da questão, a gente vai ver que a gente vive muito insegurança hoje. Mas não tinha segurança nenhuma, né? Eles tinham que subir um monte e haviam salteadores, animais, né, que atacavam. Jesus se refere a esse caminho e ao perigo desse caminho aqui, onde era cantado o Salmo 121, quando ele fala da parábola do bom samaritano. Lembra? Do homem que foi atacado por ladrões, era neste caminho, né? Jesus se refere a isso. Mas esse Salmo 121 ele provavelmente tenha sido escrito aí num contexto de viagem ou de batalha, né? Mas ele nos mostra o mais importante de tudo, que eu quero que a sua fé seja ativada. Ele nos mostra aqui o Deus protetor e o Deus fiel que nós seguimos. O salmista coloca assim: de onde vem o meu socorro? A gente até pode observar na escrita do salmista que ele está aqui um pouquinho aflito, não é? Não parece alguém aflito? Então, da onde virá o meu socorro? Mas ao mesmo tempo ele mesmo tem a resposta, não é? O meu socorro vem do Senhor, né? O meu socorro vem do Senhor, e não é qualquer Senhor, é o Senhor que fez os céus e a terra. Então, queridos, o que eu quero refletir com vocês, e Deus foi falando muito ao meu espírito sobre isso. O pastor Márcio, agora há pouquinho, ele perguntou para você: você acredita que Deus é bom? Você crê mesmo, né? Às vezes a gente fala muito, né? Existe o evangeliquez, não é? O nosso jeito de falar da palavra, que é diferente do mundo, mas muitas vezes a gente só pronuncia. Na hora que a gente precisa mesmo, a gente percebe que aquilo não é verdade na nossa vida. E quando o salmista fala que da onde vem o meu socorro, é porque ele precisou de socorro. Eu e você, vez ou outra, vamos precisar de socorro. A gente pode se proteger, se precaver, não é? Ter dinheiro na conta, guardar dinheirinho lá, não é? Para os dias maus, se alimentar bem, fazer atividade física, se cuidar, tudo isso é importante. Mas uma coisa é certa: haverá um dia na nossa vida em que nada destas coisas nos socorrerão. Nós precisaremos desse socorro aqui. O socorro que vem do alto, o socorro que vem de Deus. Muitos colocam a sua fé, o seu fundamento, o seu firmamento assim, em coisas, em objetos. Há pessoas, inclusive, que colocam a Bíblia aberta no Salmos 91 lá em casa, não é? Como se aquilo fosse uma proteção, não é? Não é a Bíblia aberta. Há pessoas que pensam em objetos, não é? Em imagens, em pessoas, em recursos, em amigos, não é? Pensam que o seu socorro, que a sua proteção vem dessas coisas. O mundo, principalmente que jaz no maligno, pensa assim. Mas a igreja de Cristo ainda tem muito disso.
Muitos conhecem de cor o Salmo 121, mas não conhecem o socorro que vem dele. E vez ou outra, eu ou você, vamos precisar desse socorro, que nada nem ninguém há de substituir. Então é importante que nós conheçamos isso, que nós entendamos isso. Eu trouxe até uma frase de um empresário famoso. Eu não sei se essa frase realmente foi verdadeira, se é fake news ou não, mas é importante o que ela diz. Vocês conheceram o Steve Jobs, que é o dono da Apple, né? Aquele magnata da tecnologia, que faleceu alguns anos atrás, em 2011. Ele faleceu de câncer. Cara milionário, né? Muito rico, com muito dinheiro, mas teve um câncer extremamente agressivo e morreu, né? Partiu, deixou aí para sua família a sua herança. E conta que a irmã dele publicou uma frase que ele disse, e a gente não sabe se isso é verdade ou não, mas a frase diria o seguinte: que a cama de um hospital é o lugar mais caro da vida. Não há dinheiro que substitua a pessoa que está nesta posição. Por quê que ele teria dito isso? Porque não importava todo o dinheiro que ele tinha, toda a influência que ele tinha, ali no leito de UTI, ninguém podia substituir ele. A família podia estar do lado dele, estar ali apoiando, né? Creio que tenham feito isso mesmo. Mas era o lugar mais caro, dinheiro nenhum ia comprar. Ninguém ia trocar de lugar com ele. Há momentos na nossa vida que só nós é que vamos passar por aquilo. Ninguém vai poder fazer nada. E aí nós vamos nos ver como salmista. Não é? Qual é o socorro? Quem me socorre? E o salmista diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você crê nisso? Amém? Que o meu e o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Muitas vezes nós estamos, e eu falo por mim mesmo, fiados em coisas que nós palpamos, que nós vemos, que a segurança de que a minha conta não está negativa, a segurança que eu tenho um recurso para receber, a segurança, fiado em mim mesmo, no meu dia a dia, esquecendo-me que a vida é tão assim, né? De repente, alguma coisa pode acontecer. E é verdade que isso pode acontecer. Isso não é para que a gente tenha medo. Assim como eles viajavam nessa estrada cantando, eles podiam ser atacados com suas famílias, eles confiavam que o socorro deles vinha do Senhor. Esse Senhor não mudou. Ele continua o mesmo. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu não sei, talvez todos nós aqui nessa noite estejamos numa vida mais ou menos confortável, né? Talvez com as lutas que são gerais para todo mundo, né? Nada tão assim. Eu não sei se você já viveu isso, né? De uma guerra, de uma luta que dá até frio no estômago, que você não consegue dormir, que você não sabe o que vai ser amanhã. É desse socorro que nós estamos falando nessa noite. O salmista diz assim, que a confiança e a proteção dele estão no Senhor. E aí ele começa a falar que o Senhor não dorme. O Senhor não dorme. Ele não vacila. Deus não vacila. Eu e você dormimos. A gente precisa dormir, não é? Às vezes a gente faz tempo que a gente não vê isso, mas quantos aqui já passaram em vigílias a noite toda na igreja, não é? Até de manhã. Chega uma hora que dá um sono, de repente o sono dispersa, né? De manhã às 5 da manhã a gente já está, né? Todo mundo... Mas a gente precisa dormir, não é? Eu me lembro que eu comecei a trabalhar muito jovem, muito menininha mesmo. E teve uma época da minha vida que eu trabalhava muito longe de onde eu morava e ainda ia direto para a escola. Eu era adolescente, né? Eu acordava às 5 da manhã, mas ia dormir meia-noite e meia, 1h, né? E então eu ia no ônibus, pasmem vocês, mas eu conseguia dormir no ônibus, em pé, segurando assim, eu dormia, né? Eu dormia.
E eu sei que é assim mesmo, né? Já teve esse sono incontrolável, não é? Incontrolável, né? Às vezes a pessoa está falando com você, né? E você está lá pescando. Veja bem, Deus não dorme nunca. Deus não dorme, nem dormita. Sabe o que é dormita? Dormita é cochilo. Deus não cochila. É esse Deus que nos protege. Ele não dorme, Ele não vacila. Ele nos guarda. Ele está conosco o tempo todo. Eu quero que essas palavras que já são conhecidas de vocês encham o Espírito novamente. De fé. De fé. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra. Então veja bem, Deus não dorme, Deus não vacila. O salmista aqui, ele não tinha a preocupação de ser esquecido, porque ele sabia que Deus não dormia, Deus não perdia ele de vista, não é? Veja, alguns deuses dormiam, né? Eu até fui ver sobre isso. Elias, o profeta Elias, lá em 1 Reis 18, 27, eu não vou ler, mas ele zomba dos profetas de Baal, né? E ele fala lá para os súditos desses profetas, né? Sugerindo que o Deus dele estava dormindo. Baal deve estar dormindo, por isso que não acudiu vocês. O nosso Deus não dorme. O nosso Deus não dorme. Salmo 127, 1 diz assim, se o Senhor, vamos lá, se quiser abrir comigo, Salmo 127, 1 diz assim, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então veja bem, se o Senhor não vigiar, nós estamos perdidos, não é? Claro que nós não estamos falando aqui de sermos imprudentes, né? Hoje nós vivemos em lugares que a casa tem que estar fechada, né? Até a hora que nós chegamos aqui, ocorreu um negócio do carro do pastor ficar aberto ali, aberto assim, sem a chave estava com ele em outro lugar, e a gente até brincou, nossa, né? Não, mas aqui é tranquilo, ninguém vai mexer, né? Hoje não tem. A gente até brinquei, eu falei, lá em Guarulhos, se você deixar 5 minutos, você não vai achar mais o carro, né? Não, é claro que nós temos que ser prudentes. Mas se o Senhor não edificar, em vão vigia, em vão tudo que nós fazemos. É Ele quem guarda, é Ele que é o vigia. Deus, a Bíblia fala aqui em Salmo 121, no versículo 5, se você quiser voltar aí no versículo 5, diz assim, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Olha que interessante. Compara o Senhor como a nossa sombra. Já tentou fugir da sua sombra? Já conseguiu? Quando você está andando no sol, você consegue se desviar da sua sombra? Você vai para um lado, a sombra está. Você vira, a sombra vira. E ele compara ao salmista que o Senhor é a sua sombra, a nossa direita. A sombra não desgruda da gente. Deus não desgruda de nós. Ele está conosco o tempo todo. É essa a ideia que ele quer passar. Nada acontece sem que ele saiba. Nenhuma tempestade, nenhum roubo, nenhum problema de saúde, nenhum problema emocional. Nada acontece sem que o Senhor saiba. Ele não desgruda de nós. Está conosco o tempo todo. E eu me lembrei da história de José, enquanto eu preparava a ministração do Salmo 121. A história de José é grande, gigante, eu não vou contar toda, mas vocês sabem, né? Então, um menino que foi criado com todo o amor pelo pai e que é desprezado pelos irmãos, humilhado pelos irmãos, vendido pelos irmãos. Vendido como escravo, ele perde sua liberdade e vive toda sorte de lutas e perseguições no Egito. O Senhor estava com ele o tempo todo. Ele estava passando por aquilo, mas o Senhor estava com ele o tempo todo. Até que no tempo certo, José estava no lugar onde Deus queria que ele estivesse, ele vira a maior autoridade do Egito. E não era para se ensoberbecer, mas era para quê? Para sustentar a sua família e o seu povo.
não é? Então, quando você olha a história de José, você pensa assim, então, peraí, aconteceu um monte de coisa ruim para que José cumprisse um propósito. Então, quer dizer que pode acontecer coisas comigo e com você. Mas não é para eu ficar revoltado, né? Achando que Deus me esqueceu. Ele está como uma sombra à minha direita. Ele não me abandona. Um outro fato curioso que os Salmos me traz é a essência da presença de Deus, né? E quando ele fala da lua e do sol, eu me reportei à história do povo do Egito. Quando Moisés sai com todo mundo e fica lá no Egito, a Bíblia fala que Deus manda uma coluna à noite e uma nuvem de dia. A presença de Deus de dia e de noite, no calor de 50 graus do deserto do dia e no frio de menos 10 graus da noite, a presença de Deus. O salmista, quando escreve o Salmo 121, ele está falando dessa presença. É essa presença que está conosco o tempo todo. Amém? O Senhor te protegerá de todo o mal. O Senhor guardará a tua alma. A alma é o lugar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos conflitos muitas vezes. E o salmista está falando que ele guardará a nossa alma. O Senhor nos guardará dos ataques. Muitas vezes, quase sempre, quase todos os dias, nós somos atacados na nossa alma, nos nossos pensamentos, com medo, com insegurança, não é? Com toda sorte de coisa que Satanás tenta lançar para que a gente caia naquilo. E o salmista está falando que ele guardará a tua alma também. O Senhor guarda a nossa alma. Ele não guarda só a nossa vida. Ele guarda a nossa saída e a nossa entrada. Eu estava ouvindo um pastor falar sobre isso, e ele falou que ele não tem medo da morte. Ele não tem medo da morte. Porque quem conhece ao Senhor não tem medo da morte. É certo que todos nós, a não ser que sejamos arrebatados junto com a igreja, né? Todos nós passaremos por isso. E ele fala, não tenho medo da morte. Por que não tenho medo? Porque o Senhor me guarda. Porque eu confio, o Senhor é o meu destino. E eu ouvi aquilo e falei, quantas pessoas têm medo da morte? Né? Essa semana mesmo eu recebi uma amiga em casa. E nós duas, tanto eu quanto ela, temos mães já idosas, né? E nós estávamos falando sobre a morte. A partida daquelas pessoas que nós amamos. Né? E eu percebi ainda um medo, um receio por parte dela. Por quê? Porque as pessoas não sabem os seus destinos finais. Não é? E esse pastor, ele falava, eu não tenho medo da morte, porque eu sei para onde eu vou. Então, não tenho medo se eu tiver que... Se tem medo, querido, então é porque você não confia. Não é? E a hora que ele falou isso, eu falei, nossa Senhora, é mesmo, né? É mesmo, né? O medo é uma coisa, é uma palavra que hoje a gente, né, vive, nós vivemos isso. Pessoas que, inclusive, têm síndromes do pânico, de tanto ter medo, não querem sair na rua. Nós temos mesmo alguém muito conhecido nosso, muito querido nosso, que desenvolveu essa síndrome. Então, não pode sair na rua, tem pânico, não é? O salmista nos faz lembrar que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. Ele guarda a nossa alma. Ele é o nosso socorro. Quando houver medo em situações na nossa vida, nós devemos colocar os nossos olhos como salmista. Para onde o salmista olhou? Eu olho para os montes. Ele está nos convidando a olhar para cima. Olhe para o Senhor. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. De repente eu estou aqui falando com você e amanhã eu mesma que parto daqui, não é? Olha, a Mari nos deixou, né? Mas fiquem felizes. Com certeza estou com o Senhor. Mas
seja o que for, que situação a gente estiver passando ou vai passar, o salmista nos convida a olhar para os montes, para cima. Olhe para cima, da onde vem o seu socorro. Às vezes, a situação vai ser tão tremenda, né, que o braço do homem não vai poder te ajudar. Ninguém vai poder te ajudar. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando daquilo que você sai correndo, eu vou lá e falo com a Nath me ajuda, eu vou lá, corro, falo com o pastor me ajuda. Não, eu estou falando de situações que vai ser só você e o socorro de Deus. É para você se lembrar disso. Olhe para cima, olhe para o monte. Quando eu olho para a história e vejo Israel só perdia guerras quando Israel se distanciava do Senhor. Nós só perdemos quando nos distanciamos do Senhor. Não há nada que possa nos separar de Deus, não é isso? Ele está como uma sombra. Há uma coisa que pode me separar de Deus, eu mesmo. Eu mesmo posso me afastar. Eu mesmo posso me distanciar de Deus. Às vezes com a minha falta de fé, com a minha arrogância, com a minha meninice. Não é? E eu me distancio de Deus. Aí depois eu falo, nossa, mas cadê? Eu ouvi lá que ele era o meu socorro, mas eu me distanciei de Deus. Israel perdia a guerra quando se distanciava de Deus. Cristo nos selou com uma proteção também. Nos colocou nessa aliança que Deus tem. Quando você está em Cristo, você tem essa proteção do Senhor. Salmo 121, que nós lemos, do versículo 3 ao 6, a gente encontra 6 vezes a palavra guardar. Nesses salmos que nós lemos, 6 vezes a palavra guardar. Não é à toa, não está aí à toa. Ele guarda, Ele nos guarda, Ele nos guardará. Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não está distraído. Ele nos guarda, Ele nos responde. No seu tempo, não é no nosso tempo não, é no tempo dEle. Mas não importa se eu não estou tendo resposta naquele exato momento. Eu só tenho que ter a segurança de que Ele está comigo. Não precisa me responder sempre. Mas eu tenho que ter certeza, Ele está comigo, Ele me guarda. A Bíblia fala que Ele dá o pão enquanto a gente dorme. Olha, enquanto a gente dorme, Ele nos dá o pão. Ele providencia todas as coisas. As pessoas podem tramar contra a sua vida, sabia? Se não te falar isso ainda, há pessoas que tramam contra nós. Há pessoas que não gostam de nós. Jesus não foi unanimidade, nem você nem eu seremos. E Deus vê. Deus vê aquele que trama contra a sua vida. Deus vê aquele que quer puxar o seu tapete. Deus vê. E Deus guarda. É isso que a palavra está nos dizendo nessa noite. Versículo 5, que eu já falei, que o Senhor é a nossa sombra, Ele está sempre perto, nunca sai do nosso lado. O salmista Davi falou isso também. Para onde eu fugirei do Senhor, né? Se eu subir lá no monte o Senhor vai estar. Se eu descer, o Senhor vai estar. O Senhor está comigo o tempo todo. Enquanto a gente está no caminho dEle, Ele está conosco. Agora, eu sair do caminho dEle, não posso garantir. Eu tenho que estar no caminho do Senhor. Ele está comigo quando estou no caminho dEle. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, né? Eu já falei isso aqui do povo de Israel. Nos versos 3 ao 6 do Salmo 121 que nós lemos, tem o verbo guarda, que está no presente. Ele guarda hoje, agora, no presente, Deus guarda. Depois do 7 ao 8, o verbo está guardará. Ele guardará no futuro. Então, a preocupação aqui, o salmista deixa claro, ele guardará o tempo todo. Se por acaso, em algum momento na sua mente, Satanás lançar que você está só, que o Senhor te abandonou, lembre-se do Salmo 121.
Ele guarda e Ele guardará sempre. Deus vê os ataques emocionais, Deus vê as nossas lutas, Deus vê os nossos problemas de saúde, Deus vê as nossas guerras. Ele está vendo todas as coisas, Ele está conosco, Ele está vendo todas as coisas. O apóstolo Paulo diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? A única pessoa que pode separar você de Deus, eu já disse, é você mesmo. Você pode se separar de Deus. Nas preocupações, eu quero que você se lembre, Deus já está lá no futuro. Não adianta nada a gente se preocupar. Ele já está lá no futuro. Esse mesmo pastor que eu falei, que falou que não tem medo da morte, ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, eu posso estar com um problemão, eu deito e durmo. Porque eu sei que Deus está cuidando de tudo. Não é? Eu não perco noites de sono, porque eu sei que Deus está cuidando de tudo. Às vezes, as mudanças da nossa vida, não é? Mudam as rotinas. Isso pode trazer medo para nós, insegurança. Não é? Devemos confiar e olhar para o Senhor. Salmo 125:1 diz assim, eleva os meus olhos... Não, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não tenha medo. Aprenda a confiar no Senhor. Não saiba só de cor, como Salmos 91. Viva essa verdade. Né? Fale isso para a sua alma quando você estiver perturbado. O Senhor me guarda. Ele é o meu socorro. Eu não vou ficar desesperado. Ele é meu socorro. Ele é o meu socorro bem presente. Ele está comigo o tempo todo. Veja, Ele cuida do lírio dos campos. Não é isso que a Bíblia fala? Ele cuida dos pássaros. Como é que Ele vai cuidar de mim e de você? Não é? Somente o Senhor Todo-Poderoso é que guarda a nossa vida. Ninguém mais guarda. É só Ele quem guarda. Eu me lembro de uma situação, até um testemunho, que eu vivi com o meu irmão em casa. E foi um dia desses que a gente tinha que pedir o socorro, bem presente, né? Do Senhor. E eu estava em casa, não podia fazer nada, eu não tinha como fazer, né? Eu tinha que esperar, não tinha nada. Lembra que eu falei que haverá situações em que recurso nenhum, você tem só que esperar, não é? E aí me deu uma dor no estômago, um mal-estar, minha cabeça cheia de... Só pensando no pior, né? O que vai acontecer? E aí, graças a Deus, o Espírito venceu nessa guerra. E o Senhor falou para mim, por que não oras? Eu dobrei meus joelhos e entreguei a situação ao Senhor. Falei, Senhor, o Senhor me conhece. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho notícias, a gente precisa de notícias. Dobrei meu joelho, orei. E o Senhor me trouxe o Salmo 121 naquela noite. Horas depois, eu estava tendo resposta do Senhor, uma resposta de cuidado, de bênção, que o Senhor havia protegido. É disso que eu estou falando. É da nossa vida, no dia a dia. Não é? É fácil a gente ser crente de domingo. Não é? Quando tudo vai bem. Saber de cor as coisas, mas não adianta saber de cor. Eu tenho que conhecer de verdade. Eu tenho que saber de verdade, porque na hora da adversidade, se eu não souber, se eu não viver essa palavra, eu vou me perder. Então, isso tem que ser uma prática. Então, não importa aí as circunstâncias que você está vivendo ou que você viverá. Deus é o mesmo Deus. Ele continua o mesmo. E uma vez eu preguei aqui sobre Salmos 8, do 35 ao 39. Não sei se quem estava aqui lembra. Mas não tem como eu encerrar essa pequena palavra para vocês sem falar sobre isso. Não é? Romanos 8, do 35 ao 39, se você quiser ler. Eu gosto muito desse texto. É o apóstolo Paulo que escreve ele.
E eu quero dar um outro testemunho pessoal. Há muitos anos atrás, eu acho que eu já até testemunhei isso aqui, mas eu vou falar novamente porque tem a ver com essa palavra. Muitos anos atrás, bastante tempo mesmo atrás, meu quarto na casa da minha mãe era fora de casa, era em cima, e eu ouvi um barulho de pessoas discutindo, e eu, no ímpeto, levantei e abri a janela e vi o meu vizinho assassinando o outro vizinho. Eu presenciei o assassinato. Comecei a tremer, caí no chão, peguei o telefone e liguei para a polícia, mas muita gente ligou, eu acho, porque logo chegou a polícia. Mas naquele exato momento, eu deixei o medo entrar na minha alma. E pasmem vocês, macaca velha de igreja, desde criança na igreja, por isso que eu estou ministrando isso para vocês. Eu fui tomada de um medo fora do normal. Era espiritual aquilo. Eu não dormia mais. A minha irmã tinha que sair do quarto dela e dormir comigo, muito contra a vontade. Pensa que a minha irmã subia para dormir comigo e eu dormia? Não, eu não dormia. Eu vivia com olheiras, assim, muito mal. Era um medo, era um medo que eu não sei explicar. Uma coisa assim, fora do normal. Eu tinha taquicardia, eu ficava esperando o amanhecer, eu detestava a escuridão. E foi assim alguns meses. Conhecendo a palavra, orando, eu fui atacada nessa área. Até que um dia eu cheguei na igreja e eu tinha orado em casa e falei, Senhor, eu não aguento mais isso, eu quero dormir. Quando eu cheguei na igreja, o pastor que ia ministrar falou que ele ia ministrar sobre uns salmos muito conhecidos. Os Salmos 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Né? Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. À medida que ele foi ministrando, ele foi falando sobre o medo. E aquela palavra veio ao meu encontro. Era para mim, claro, não era só para mim. Com certeza, Deus estava falando com mais pessoas. Mas eu saí de lá, da igreja firme, assim, sabe? Eu falei, eu vou dormir. Só quando eu cheguei em casa, nós fomos roubados. Veja bem, a Mari está pregando sobre um salmo super conhecido. Não seja roubado. Preste atenção, você pode não estar precisando disso agora, mas amanhã pode ser que você precise. E aí eu fui dormir e a minha irmã subiu comigo e eu, testemunhando lá do culto, a minha irmã falou assim para mim, é a última noite que eu durmo aqui. E eu não dormi de novo. Na madrugada, a minha irmã levantou e falou, vamos orar. Eu tive uma visão. Eu tinha cachorros, né? Eu tinha um pastor alemão e um outro cachorro pequenininho que ficavam no quintal. E a minha irmã viu demônios pegando as casinhas do cachorro e subindo as escadas e descendo, e subia e descia. E aí a minha irmã falou, vamos orar agora, vamos expulsar isso aí. E ela orou, expulsou, e ela falou, Deus vai falar com você agora. O que Deus está trazendo no teu espírito, Mari? E eu falei, Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Daquela noite em diante, eu voltei a dormir normalmente. Veja, eu estou falando de uma coisa pessoal. Estou abrindo meu coração para vocês. Para a glória do Senhor, não para a minha. Por quê? Porque isso é passível de acontecer com qualquer um de nós. Às vezes nós lemos, principalmente Salmos, né? O pessoal gosta muito de ler Salmos, porque Salmos é facinho de ler, não é assim? Vira até um mantra. Não, queridos, tem que ser vida na sua vida. Tem que ser vida, você tem que saber, para na hora da adversidade, na hora do ataque, na hora da luta, não ser só algo que você leu,
mas seja algo que você viva. Então, Romanos 8, 35, 39 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar desse Deus que o salmista diz que ele olha, e é da onde vem o seu socorro. Da onde vem o seu socorro? O seu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. É o Criador, não é nada menos do que isso. É o grande Criador dos céus e da terra. Ele tem todo o poder. E a palavra diz que Ele é o teu socorro. Ele é o nosso socorro.